Seguindo com as previsões iniciais do Oscar 2026, hora de falar de melhor ator coadjuvante, onde tem 3 favoritos, uma estrela tentando evitar traumas do passado e uma vaga em aberto. O eterno Luke Skywalker, infelizmente, deve ser tombado nessa temporada de premiações. Em A Vida de Chuck, o Mark Hamill faz uma atuação muito bonita como o avô do protagonista, peça-chave para o grande segredo da trama. Seria um personagem capaz de ter destaque em outras temporadas, mas na atual, com o filme da Neon caindo pelas tabelas, a tendência é que ele fique esquecido. O Stephen Graham está vivendo um ano mágico, afinal de contas ele venceu o Emmy pela minissérie Adolescência. Agora ele tem um desafio maior no Oscar, ser indicado ao ator coadjuvante interpretando o pai de Bruce Springsteen. O problema é o duelo interno dele no filme com o Jeremy Strong, que está, desculpe o trocadilho com o nome dele, bem mais forte na categoria. Acho que aqui o Stephen Graham não vai conseguir crescer não. Atuar ao lado do Daniel Day-Lewis ajuda qualquer um a brilhar. Essa é a ficha principal do Sean Bean para chegar a ator coadjuvante com Anemone. A grande questão é que o longa não foi tão bem assim perante a crítica, salvando-se justamente apenas o 3 vezes ganhador de melhor ator. A imprensa internacional está se derretendo pelo Billy Crudup, de Jay Kelly. O ator faz um ex-colega do protagonista, vivido pelo George Clooney, que tem um ressentimento ali por achar que perdeu oportunidades na carreira para o colega. A questão que pega aqui é que, além do fato de ser uma cena específica do filme, né, tem outros momentos dele, mas é uma cena que realmente se destaca. Você tem um aspecto que Jay Kelly já tem um candidato muito forte para ator coadjuvante, que é o Adam Sandler. Daí fica a grande questão. Será que a academia vai dar 2 indicações para o filme da Netflix, sendo que você tem outras produções em que isso é possível e que estão mais fortes na temporada? Então, acho que esse é o grande desafio, é você convencer os votantes a darem 2 indicações para Jay Kelly e não, por exemplo, para Uma Batalha Após a Outra ou Pecadores. Não será dessa vez que o Robert Pattinson conseguirá a tão sonhada indicação ao Oscar. Toda a campanha da MUBI para Morra, Amor será para ainda salvar a vaga da Jennifer Lawrence em melhor atriz. Qualquer coisa para além disso soa muito improvável. É uma situação semelhante ao Diego Luna. A Roadside Attractions deve focar toda a campanha de O Beijo da Mulher-Aranha nas áreas técnicas e na Jennifer Lopez para a atriz coadjuvante. O histórico do personagem na academia ainda atrapalha. Na consagrada versão original, o Raul Julia foi esnobado em ator coadjuvante. Logo, por que acreditar que aqui seria diferente? Para fechar, tem o Bradley Cooper em Is This Thing On. Ele interpreta o melhor amigo do protagonista, que é interpretado pelo Will Arnett. E ele tem uma vibe meio maconheiro, meio loucão, uma coisa hipster, que lembra vagamente, segundo a imprensa internacional, o personagem dele em Licorice Pizza. A produção foi bem recebida em Nova York, mas eu acho que se vier uma indicação para o Cooper, não será em melhor ator coadjuvante. Muito provavelmente, se rolar alguma coisa, é ali nas vagas de roteiro. O Andrew Garfield abre o time com chances médias por Depois da Caçada. O eterno Peter Parker caiu junto com o drama do Luca Guadagnino após a série de polêmicas em Veneza. Tudo leva a crer que ele deve ser esquecido ao longo da temporada. Já o Jonathan Bale bateu na trave na última temporada ao ser indicado ao SEG, mas ficar fora do Oscar. Caso o Wicked Parte 2 cumpra tudo o que se espera e encerre a história com chave de ouro, o astro pode retornar à conversa. A questão é saber se o intérprete do príncipe consegue surpreender tanto quanto vimos na primeira parte. O mais confiável dos coadjuvantes de Hollywood, o William H. Macy, está tentando voltar ao Oscar após quase 30 anos, quando foi indicado em 97 por Fargo. Desta vez ele está em Train Dreams,
uma produção da Netflix em que ele interpreta um especialista em explosivos bastante sorrateiro, mas que vai ser fundamental para a jornada do protagonista, interpretado pelo Joel Edgerton. Aqui vai depender muito de como o filme Train Dreams vai subir nessa temporada de premiações. Ele está ali quietinho entre os grandes candidatos da Netflix, mas pode ser abraçado, igual aconteceu com Nicole Boyce, por alas mais artísticas da academia. Se acontecer, o William H. Macy pode ser aquele que represente o elenco nas categorias de atuação. A situação é complicada para ele, mas ainda vejo uma possibilidade de subir nessa temporada. Já o Miles Keaton é a revelação do elenco de Pecadores. No trabalho de estreia, ele não se inibe, ao lado de estrelas como Michael B. Jordan e veteranos como Delroy Lindo, fora a participação fundamental no momento mais importante da trama. O grande problema aqui é que em Pecadores o elenco é muito coeso, especialmente o coadjuvante. Todo mundo tem o seu momento. E aí quando você chega aqui no Oscar, em que você tem atuações individuais, isso pode fracionar os votos. Uma galera vai votar no Miles Keaton, depois outro vota em um outro ator, enfim. Isso vai criando uma situação bem complicada para você conseguir somar votos para chegar entre os 5 finalistas. Nesse sentido, vejo a categoria de direção de casting, onde você de alguma maneira premia o elenco, né, a unidade que foi construída ali, como uma saída melhor do que talvez uma indicação individual para um ou outro ator do elenco de Pecadores. Apesar desse cenário, entretanto, eu vejo o Delroy Lindo com grandes chances de indicação. Vale lembrar que ele teve uma das maiores esnobadas da década, 5 anos atrás, também em coadjuvante por Destacamento Blood. Logo, Pecadores pode servir para amenizar a situação, até pelo fato dele nunca ter sido indicado ao Oscar. 2025 vem sendo um ano histórico para o Josh O'Connor. No Festival de Cannes, ele esteve duplamente na corrida pela Palma de Ouro, com The History of Sound e também The Mastermind. Além disso, lançou Reencarnação, mas a grande chance dele rumo ao Oscar é com Vivo ou Morto, terceira parte da série Entre Facas e Segredos. Na produção, ele interpreta um ex-boxeador que virou padre e muitos dos dilemas de fé, várias questões que passam a trama conduzida pelo Rian Johnson estão diretamente ligadas a ele. O Josh O'Connor já é um ator que vem uma grande fase fazendo um filme importante após o outro, e eu acho que a indicação ela pode acontecer, ainda que por um filme que pode parecer improvável diante de tantas produções muito fortes nessa temporada de premiações. Mas ele é um cara que está construindo uma força, está construindo um nome, e acho que a indicação ao Oscar o consolidaria definitivamente na indústria, no cinema norte-americano e, claro, mundial. Por Blue Moon, o Andrew Scott chega credenciado pelo prêmio conquistado em Berlim no início do ano. Por ser um dos raros eventos que prestigiam atores secundários, acaba sendo um holofote muito importante. No longa, ele interpreta Richard Rodgers, compositor mundialmente conhecido pelo espetáculo Oklahoma. Vale observar a subida de Blue Moon nessas últimas semanas. Variety, Hollywood Reporter, IndieWire, tá todo mundo falando, olha, atenção com esse filme da Sony Pictures Classic. E muito disso por conta do elenco, que é, segundo a imprensa norte-americana, segundo a imprensa europeia, o grande ativo da produção. E vale lembrar que o Andrew Scott, ele vive um momento de consolidação na indústria, passou muito perto da indicação a melhor ator por Todos Nós Desconhecidos, foi indicado ao Emmy, na verdade, com Ripley, e agora chega forte. Acho que a indicação dele está ficando cada vez mais madura e pode ser agora com Blue Moon. O Jacob Elordi também busca aquela vaga para novos atores, novos talentos que estão chegando em busca da primeira indicação ao Oscar. Em Frankenstein, ele interpreta a criatura monstruosa, mas que aqui, segundo a imprensa internacional,
ele faz com que ela ganhe humanidade a partir do olhar, a partir do histórico do personagem, que é muito bem trabalhado pelo Guillermo del Toro. É claro, ao estigma do personagem, ao estigma em relação à questão de muita maquiagem, de muitos efeitos visuais para compor o corporal do personagem, para compor a fisionomia do que a figura monstruosa de Frankenstein passa. Mas se o filme do Del Toro ganhar força, chegar bem no final do ano, talvez o Elord possa sonhar com essa vaga. Acho que tem grande chance sim de ser indicado, ainda que nesse pelotão veja outros à frente dele. Em Springsteen, o Jeremy Strong interpreta John Landau, lendário produtor musical e uma espécie de mentor que ajuda a alavancar de vez a carreira do roqueiro. E cá entre nós, não é nada muito diferente do que já levou o próprio ator para a categoria, ao fazer Roy Cohn em O Aprendiz. Nessas comparações é inevitável a gente lembrar aqui do Edward Norton por um completo desconhecido, um personagem muito parecido que o levou à 4ª indicação da carreira. E aí, somado ao combo da transformação visual e o detalhismo com que ele compõe cada personagem, isso tudo fazem com que, o Jeremy Strong chegue muito candidato, muito forte para pelo menos ficar com a 5ª vaga da categoria. Agora, se a academia estiver disposta a consagrar uma batalha após a outra, o Benício Del Toro certamente terá espaço em ator coadjuvante. O porto-riquenho está hilário, como uma espécie de mestre Yoda do caos, em contraste com o desespero amalucado do Leonardo DiCaprio. Aliás, se o protagonista brilha, muitas vezes isso se deve ao nosso querido Sensei. Teve uma época que a academia era apaixonadíssima pelo Benício Del Toro. Em 2001, ele venceu o Oscar de ator coadjuvante por Traffic, e 3 anos depois ele voltou a ser indicado com 21 gramas e desapareceu, nunca mais foi indicado ao Oscar. Uma batalha após a outra é um caso para fazer com que esse jejum de indicações termine o quanto antes. E duplas indicações nessa categoria para o mesmo filme não é novidade alguma. Vale lembrar aqui os casos de 3 Anúncios para um Crime, O Irlandês, Judas e o Messias Negro, também teve os Banshees de Inisherin e o caso aqui de Ataque dos Cães, estava esquecendo esse. Então, acho que é possível sim, o Del Toro tem muitas possibilidades de estar entre os finalistas. Apesar de ser possível dizer que ele está quase lá, o Adam Sandler é o mistério da categoria. Interpretando o gerente de Jay Kelly, o astro adota uma linha mais contida e emocional do que o público costuma ver nas comédias que ele sempre faz. Tanto a crítica europeia quanto a norte-americana sempre o coloca como um dos destaques da dramédia do Noah Baumbach. O problema é que toda vez que ele parecia que seria indicado, justamente o oposto aconteceu, com esnobadas doloridas por Joias Brutas e Arremessando Alto. Eu sinto que essas esnobadas, especialmente a de Joias Brutas, elas são uma espécie de teste cruel para o ator, né? Especialmente esses que têm muito estigma em torno deles. Ou seja, olha, a gente reconhece que você é um bom ator, que você se dedicou, mas te deixamos de fora agora para que você continue produzindo mais filmes desse tipo e que não seja apenas uma chuva de verão. É uma coisa meio cruel, mas eu não duvido nada que aconteça. Até porque rola uma desconfiança de, a gente indica que o cara acaba dando um prêmio e daqui a pouco ele está voltando aqui a fazer aquelas comédias horrorosas que ele faz. Então, esse pedágio me parece que o Sandler já pagou. E a tendência é que agora sim, agora ele seja indicado ao Oscar 2026. E chegamos então ao trio favorito, não apenas para as indicações, mas também para a vitória em ator coadjuvante no Oscar 2026. A Fox Features não arriscou e decidiu colocar o Paul Mescal entre os coadjuvantes. A decisão foi mais do que acertada, pois não apenas garante a vaga, como coloca na briga pela vitória. O Paul Mescal é sem dúvida um dos nomes mais promissores do cinema na atualidade. After Sun tem muito da força do filme no talento dele e foi uma produção que a crítica e o público nas redes sociais
puxaram, fizeram com que o filme fosse visto e ele acabou ganhando força e pegando aquela última vaga da categoria. Depois Hollywood apostou nele em Gladiador 2 e, controvérsias à parte do filme, uma produção bem fraquinha, acho que ele não é um problema da produção, o filme tem outros muito maiores. E agora ele chega com Haneke, uma produção que é uma das mais fortes da temporada, podendo ter essa chance de vitória. Para mim, o grande ponto a favor dele é, sem dúvida nenhuma, o fato de estar num filme para lá de forte, numa produção considerada uma das favoritas ao Oscar 2026. Porém, vale lembrar que a Jessie Buckley é favorita a melhor atriz. Então, talvez, nesse jogo de encaixe que o Oscar faz muitas vezes, de querer prestigiar muitas produções, eles olhem e falem, poxa, melhor atriz já foi para Haneke, vamos achar uma outra opção para prestigiar um outro filme aqui em ator coadjuvante. E isso pode pegar para ele. Fora o fato de que as categorias masculinas de atuação costumam prestigiar estrelas mais velhas, enquanto as femininas elas são voltadas mais para, às vezes, apontar revelações. E isso pode atrapalhar para o Paul Mescal. Falando nos favoritos da temporada, uma batalha após a outra deve render a 6ª indicação da carreira do Sean Penn. O californiano está fantástico, como um militar racista apaixonado pela personagem da Teyana Taylor e caçando ferozmente o antigo grupo guerrilheiro dela. Caricata na medida, a atuação é uma das melhores da carreira do Sean Penn. Apesar das polêmicas que ele vez ou outra se mete, especialmente nas questões políticas, o Sean Penn é aquele que pode fazer um monte de bobagem, mas que dependendo delas, isso não cola nele, tamanho o prestígio que ele tem em Hollywood. Olhando para a indicação, como eu falo, para mim está garantida. A questão aqui é a vitória. E aí o fato dele já ter 2 estatuetas pode pesar. Muita gente pode falar, poxa, tem o Paul Mescal, tem o próximo que eu vou falar, então talvez uma indicação tá de bom tamanho. Agora, se o filme do Paul Thomas Anderson começar a empilhar um prêmio após o outro, assim como foi com Oppenheimer e Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, abre-se uma porta para o Sean Penn chegar ao 3º Oscar da carreira dele, o que seria um feito gigantesco. Mas atualmente eu considero Stellan Skarsgård como o nome a ser derrotado em ator coadjuvante. Ele é aquela figura segura do cinema mundial, tendo já trabalhado com grandes cineastas como Gus Van Sant, Steven Spielberg, Lars von Trier, além de ter participado de sucessos mundiais como o Universo Marvel, Mamma Mia e Duna. Mas é aos 74 anos de idade que o sueco encontra o grande trabalho da vida, em Valor Sentimental. Se a indicação de fato se confirmar, será a primeira dele ao Oscar. E esse caso de um grande ator veterano que nunca concorreu ao Oscar e que logo na primeira vez na categoria vence, isso a gente já viu. Vale lembrar o Sean Connery em Os Intocáveis. Só que aqui ainda tem um agravante. Se lá, quando o Connery venceu nos anos 80, com o filme do De Palma, ele estava na casa dos 50, indo ali para os 60, agora você está falando de um ator com perto dos 75 anos, né? Então, o que muita gente pode pensar é o seguinte, cara, qual vai ser a outra oportunidade grande desse tamanho que tem para a gente prestigiar um nome que é muito importante, que a indústria conhece, quantas pessoas já trabalharam com Stellan Skarsgård ao longo da vida. Então isso pode pesar bastante. Fora que, em Melhor Atriz, a Renate Reinsve tem a Jessie Buckley ali com uma adversária peso pesado. Em Atriz Coadjuvante, eu acho que as 2 possibilidades do filme são possibilidades de indicação, nem tanto de vitória. E como o Valor Sentimental tem um elenco muito forte, acho que a academia vai querer prestigiar um dos atores para levar a estatueta. E talvez o Stellan Skarsgård é essa grande possibilidade. É este grande nome e que pode fazer com que o filme norueguês acabe levando o Oscar de uma das categorias de atuação.
A minha previsão inicial para o Oscar 2026 de ator coadjuvante é que serão indicados Stellan Skarsgård, Sean Penn, Paul Mescal, também o Adam Sandler e o Benício Del Toro. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe e, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Eu volto sexta-feira para falar de atriz coadjuvante. Será que a Tânia Mara vai conseguir? Imagina, seria incrível. A gente se encontra então. Até lá. Tchau.